Vamos continuar o nosso estudo das leis divinas, que estão no Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, que trata da lei de liberdade, e hoje nós vamos conversar sobre as questões 851 a 858. Então, a questão 851, ela nos traz o seguinte, né, a pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocabulário? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, temos aqui, né, a resposta que os espíritos trazem a essa pergunta de Kardec. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino. Que é a consequência mesma da posição em que vem a se achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, ou seja, de quaisquer impedimentos ou entraves. Então, aqui falando um pouquinho, né, falando dessa questão da fatalidade, o espírito, antes de reencarnar, ele escolheu certas determinadas provas pelas quais ele vai passar. Se ele escolhe passar por um determinado acontecimento, isso sim é fatalidade, porque foi uma escolha que ele fez, então é uma fatalidade, ou seja, vai acontecer. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, ou seja, o andamento de como a sua vida na Terra se passa, esse andamento, né, essa vida, ela poderá modificar o seu destino em algum aspecto, dependendo do que ele vai fazer ou que ele está fazendo, por exemplo, em favor da humanidade. Miramês nos diz na obra Filosofia Espírita que há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para um bem comum. Deste modo, enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem escolheu, porque o mesmo trabalho que, em certa ocasião, somente elas poderiam fazer, o amor pode substituí-las com mais eficiência. Assim, podemos entender que a fatalidade é, pois, produto da escolha de quem quer progredir. Agora, falando em escolhas, as provas morais são as mais flexíveis, porque deixam a nós a decisão livre. Porém, por isso temos que exercitá-la com mais responsabilidade e em nossa defesa, de acordo com os ensinamentos do Cristo, em busca do nosso crescimento espiritual. Ou seja, temos que ter muito cuidado com as decisões que tomamos, porque essas que são as morais, principalmente, são nossas decisões que falam no nosso coração e que às vezes podem estar equivocadas, né? Então temos que usar dos ensinamentos que nos vêm do Cristo Jesus para que a gente siga no caminho certo, né? É importante para todos, principalmente nós espíritas, que estudemos e meditemos sobre as palavras de Jesus e na doutrina dos espíritos, porque lá entenderemos melhor as leis de Deus que nos regulam e nos orientam em nossas vidas onde estivermos. Falando agora um pouco mais sobre a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio pleno, de modo que muita gente entende, que muitos pensam, que na verdade ele não existe, mas sim do modo que a doutrina dos espíritos nos ensina. O que quer dizer isso? As provas que o espírito escolhe para despertar
certamente que, depois de despertado, elas não têm mais razão de ser. O espírito, pela vontade, pode crescer mais do que ele havia previsto. E é aí que está o livre-arbítrio, ou seja, ele foi tomando decisões melhores e ele, na verdade, superou algumas expectativas. Isso é o nosso, né, é o nosso sonho. Na maioria das vezes, a gente tem a sensação, né, de que a gente deixou ainda a desejar, em muitos casos, né, que não cumprimos totalmente o nosso projeto reencarnatório. E por isso, tantas voltas, né, tantas reencarnações pelas quais temos passado. Mas como já ouvi de muitos, né, de muitos espíritas sábios, né, de muitos mestres, é que a melhor encarnação é aquela que nós estamos, então nós temos que trabalhar para o nosso progresso a cada momento, a cada instante, né? E usando para isso as leis de Deus, que são justas e sábias em todos os sentidos. Miramês nos lembra que existem muitos encarnados que sofrem por buscarem estes sofrimentos e muitos deles o fazem conscientemente. Por exemplo, quando se tornam aditos, né? Os vícios são portas de infortúnios e de dores sem conta, e que hoje quase todos já somos conscientes desses, né, desses vícios que podem nos acontecer. Todavia, se conhecemos as leis que regem o corpo físico e as leis morais, poderemos cuidar melhor de si mesmos, de nós mesmos, e assim muitos males poderão ser evitados, até banidos pelos nossos próprios esforços. Não nos deixeis cair em tentação, né? A doutrina dos espíritos consoladora facilita com meios lógicos o entendimento das criaturas sobre as leis espirituais, de modo que elas fiquem mais visíveis a todos. Lembrando sempre que o trabalho de reforma íntima de nossa educação espiritual é desenvolvido de modo individual e paciente, mas seguro para o trabalho, com resultados também no coletivo. Que sejamos constantemente envolvidos nas realizações do bem, do amor e da caridade, e que todas as fatalidades deverão, por força de misericórdia do Pai, ceder lugar à fé e às mudanças sempre para melhor. Assim a gente vai superar essas fatalidades que nós mesmos escolhemos, né? Ainda falando sobre a questão de fatalidade, nós temos a questão 852. Você pode levantar um pouquinho aí para mim, por favor? Obrigada, Vidal. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem. Não estará, desculpem, no destino ou infortúnio? Resposta dos espíritos. São, talvez, as provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, porque as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Trata de ter a pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Nota de Allan Kardec a esse respeito, né? As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição, de acordo com o nosso caráter e a posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos essa influência, repelindo as ideias que elas nos sugerem, quando mais. Esta questão nos remete a situações ou a pessoas que parecem que estão sempre perseguidas pela fatalidade. Então, eu trouxe algumas considerações a esse respeito, né, com o apoio das orientações de Miramês. Há certamente pessoas que são perseguidas pela fatalidade. No entanto, Miramês nos esclarece. Elas escolheram essa fatalidade pelo seu livre pensar. E Miramês continua seus esclarecimentos ao nos trazer que essas pessoas, principalmente as almas mais evoluídas, em seu estado de sono, vão encontrar mais diretamente com seus anjos guardiões
que tutelam por amor a sua reencarnação e pedem novamente para não tirar seus fardos, mesmo que para isso já tenham adquirido direitos. Eles trabalham tão, tão fortemente, tão grandemente para o bem, que eles poderiam diminuir os seus fardos, né? Mas, na verdade, o que eles fazem nesse encontro, quando estamos em desdobramento no sono, eles conversam com os seus guias, né, com seus orientadores espirituais, e eles pedem para que essas provas não sejam tiradas, né? Por que que elas fazem isso? Na verdade, elas parecerão massacradas pelos destinos para nós que estamos encarnados, né? Mas isso faz com que outras pessoas, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que conhecem a sua história, aqui, né, no plano físico, a se sensibilizarem pelos seus sofrimentos. E assim, observando o quanto esses irmãos estão sofrendo, eles podem se consolar, eles vão perceber que muitas vezes os problemas que elas mesmas enfrentam são de menor, vamos dizer assim, de menor intensidade, menor, é, de menor importância, se é que essa palavra seria a melhor usada. Então, eles vão poder se consolar pelos próprios padecimentos, vendo como o outro aceita aquele sofrimento que lhe é imposto, né, sem saber que aquele sofrimento, inclusive, foi autoimposto, né, eles vão começar a se espelhar naquele exemplo. São espíritos que Miramês chamou de missionários, pois eles desejam ser úteis em todas as direções da vida. Todas as provações, todas as lutas, todos os infortúnios, ou mesmo as missões das almas, são para harmonizar a mente, para que compreendamos o amor, praticando-o a fim de que todas as verdades espirituais se nos apresentem de modo que possamos vivenciá-las. Os meios de nos educarmos para Deus são diversos e poderemos escolher fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Aí sim, usar o nosso livre-arbítrio para as melhores escolhas, né? Então, ok, vamos para a próxima questão. Questão 853, ainda falando um pouquinho mais sobre a fatalidade. Algumas pessoas, questão 853, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta dos espíritos. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Complementando a pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta dos espíritos. Não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Nossa, conhecemos tantos casos aí, é tão comum, né, a gente ver em notícias aquele irmão que perdeu o avião, ou perdeu o ônibus, mudou de ideia num determinado momento, aconteceu alguma coisa, ele não seguiu uma determinada viagem, que o ônibus, por exemplo, ou o carro, enfim, sofreu um acidente, né? Resposta dos espíritos. Não, não perecerás, tendo disso milhares de exemplos, né? Foi como eu li. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes no seu espírito, o seu espírito também o sabe, por ter-lhe sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Novamente falando sobre essa questão da fatalidade, somente a morte é fatal. Nos campos das lutas, das formas, tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. O espírito de Miramês, mais uma vez, nos esclarece que a fatalidade, principalmente entre nós humanos, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do seu comportamento, da compreensão, bem como de todo o cuidado que podem ter com o seu próprio corpo
né, que é um santuário divino que nos foi deixado, e com a sua missão, se ele está cumprindo, então, a sua tarefa ou a sua missão. O esforço próprio é de grande valia em muitos casos. Contudo, por vezes, o próprio espírito é que não deseja o prolongamento da sua vida na Terra, pedindo que se cumpra apenas o compromisso assumido no mundo espiritual antes de tomar a sua forma corpórea. Certos aspectos da vida espiritual requerem muito estudo, meditação e trabalho no bem comum. Nesse ambiente de amor, poderemos compreender melhor a função das leis de Deus nos nossos destinos. A fatalidade pode transformar-se em vida, como a gente falou, né, nas questões anteriores, dependendo da vontade daquele que criou a vida. Diante de Deus, tudo muda com a sua magnânima vontade. Não existia fatalismo no tocante a Jesus, porque ele dominava tudo pelos seus poderes, pelas suas características de espírito elevado. Ele levantava os caídos, curava os enfermos, mesmo os desenganados, os cegos de nascença. Os espíritas de todos os níveis, ou seja, todos nós, né, aqui, espíritas que somos, devemos estudar com muita profundidade as leis de Deus, meditar sempre sobre elas e esperar, trabalhando no bem, para que esse mesmo Deus se revele, nos revele a verdade, ou seja, nos revele a verdade, que nunca deixa de ser de forma gradativa. Então, o nosso trabalho é ao longo de toda a nossa vida, segundo a vivência, né, das leis, dos ensinamentos que nos deixou Jesus, ao longo de todo o período que nos é permitido estar aqui. Se tivermos uma sobrevida em razão de um pedido, de um merecimento nosso, que ele possa ser usufruído, né, que esse prolongamento da nossa vida na matéria possa ser usufruído com a obediência e a observância das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus. Né? Podemos agora falar da última questão, 854, nesse bloco inicial, por favor, Vidal, você pode colocar, 854. Obrigada. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-lo? Resposta dos Espíritos. Não, tendo em vista que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito, ou seja, com a intenção, com o objetivo de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Ou seja, nos precavermos não é errado, é esperado e necessário. Vamos então, continuando aqui nossa discussão. Devemos tomar precauções em tudo da nossa vida para evitarmos o pior que possa nos acontecer. A prevenção, por vezes, é sugerida pelos espíritos amigos, para que possamos nos livrar do determinismo, pois a evolução da alma faz com que ela possa mudar de rumo sempre para melhor. Muitas ciências e técnicas de prever o futuro são difundidas por toda parte, entretanto, se observarmos, veremos em todas elas se prendem ao fatalismo. A lei de evolução faz com que nos acontecimentos se atendam à necessidade de crescimento e evolução da alma, fugindo das regras expressas por aquelas ciências. O espírito encarnado traz em si traços que lhes dizem respeito à vida. A sua expressão denuncia o que é e o que pretende ser. Isso faz parte da psicologia profunda e espiritual. E esses traços podem mudar com a mudança interna das criaturas. O espírito evoluído domina o determinismo e avança pela sua liberdade em campos diferentes, onde o fatalismo deixa de existir e os acontecimentos passam a ser de acordo com os profundos ideais da sua alma. Nada se destrói, nada se acaba, mas tudo muda de acordo com o progresso proposto pelo mandamento de Deus. O nosso, também pelo nosso trabalho, né? A melhoria do ser humano é uma lei. Devemos lutar todos os dias para nos livrarmos de todas as agressões naturais dos meios onde vivemos.
devemos cuidar da nossa, né, da nossa proteção, do que comemos, de como vivemos, se fazemos exercício, para trazer para o nosso dia a dia, né? De como vivemos a nossa vida, não nos colocarmos em situações de risco. E podemos também pensar que enquanto estivermos desencarnados, né, quando estivermos no plano astral, se estamos isentos de tomar também precauções. Não, não estamos isentos, porque lá também sofremos influência de espíritos que possam estar próximos de nós. Então, estamos sujeitos a essas interferências. E isso sempre nos cabe a decisão, o nosso livre-arbítrio. Em qualquer estado ou situação, seja encarnado ou desencarnado, devemos vigiar e orar, como nos preveniu Jesus, cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Um espírito altamente evoluído pode chegar a dizer que ele é a vida, sou a vida, porque nos seus caminhos, nos meus caminhos não há morte. As transformações operadas nesse espírito vêm por força do seu amor e da sua paz interior, que nada perturba. Então, é indispensável que tenhamos perseverança em todo o bem que desejamos fazer e que estamos fazendo sob a inspiração de Jesus, porque esse é o nosso caminho de felicidade. Dentro de cada um de nós existe tudo para o nosso crescimento espiritual e as devidas defesas, e também o amor e a caridade. Deus não esqueceu nada. Ao empreender essa vigilância, é o próprio Deus que está nos ajudando a quem deseja ser ajudado. Então, assim, nessa precaução, né, nós vamos cuidando de como vamos viver, de como temos que seguir na nossa vida, nos precavendo, cuidando de nós mesmos também, para que o nosso desencarne se dê como terminada a nossa tarefa, a nossa missão aqui no plano terreno. É isso, Vidal, é isso que eu tinha para trazer para a nossa conversa de hoje. Eu passo a palavra para você. Obrigada. Muito bem, dando continuidade, sobre essa precaução ainda que a Beth falou, eu pensei aqui num outro nome para ela: instinto de sobrevivência. A natureza nos deu isso desde o nosso estágio anterior no reino animal. É um dever nosso tomar todas as medidas possíveis para evitar a morte. Se ela chegar, se é a hora, temos que aceitá-la, sabendo que é apenas uma transição. Mas não se justificaria nos entregarmos aos riscos e aos perigos da vida só porque a morte é inevitável algum dia, não necessariamente hoje e agora. Na questão 851, aí Kardec sempre exaurindo as coisas. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Então, a vida é cercada, a vida nesse planeta é perigosa. A nossa vida orgânica é frágil, muita coisa pode comprometer a existência do corpo físico. E nós vivemos levando sustos de todos os tipos. Ok, isso tem algum objetivo? Pergunta Kardec. A resposta é: o fato de ser tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejastes, a fim de te desviares do mal e de tornares melhor. É quase que já um fato bem estabelecido e bem aceito de que o risco de vida, a proximidade da morte está, olhar, tem até algumas expressões em ver a morte face a face, tem um grande poder transformador. Nos faz repensar toda a nossa existência, os critérios, as decisões que nós tomamos, porque a gente sempre fica pensando ao longo dos anos que um dia, nós nunca estamos preparados para ser hoje ou amanhã. Quando de repente parece ser hoje ou parece ser amanhã, a gente balança. E ao balançar, reavalia muita coisa. Então, o mundo espiritual se aproveita disso. Eventualmente quer dizer o seguinte, até provoca, né? Provoca esses sustos. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que corres, quer dizer, tive
uma dor cardíaca, desmaiei, fui levado para o hospital, me ressuscitaram, estou vivo. Puxa vida, escapei. Aí eu começo a cogitar mais ou menos seriamente como me melhorar. Conforme sejamos, claro, mais ou menos fortes, conforme sejam mais ou menos fortes, as influências que os bons espíritos têm sobre nós. Porque se eles aproveitam esses momentos, eles vão tentar nos intuir as melhorias e o que nós devemos corrigir. E isso é uma queda de braço, porque o outro lado também está atento. Se nós deixarmos, somos nós que damos o espaço, se nós abrirmos espaço para que os maus espíritos se aproximem, e mal não é que o espírito seja mal assim, que um espírito ainda aberto ao mal, entras a pensar que do mesmo modo que escapares a outros perigos, escapares desses, vamos escapar de outros. Então, não preciso me preocupar. Ou seja, o bom espírito aproveita o susto. O mau espírito, nada, deixa pra lá, você escapou desse, vai escapar do próximo, esquece o negócio de morte. Vai tentar nos impedir de aproveitar esse momento para reavaliação. Por meio dos períodos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. De fato. Teve um dia que eu, do nada, me abaixei, tive, sei lá, um refluxo, e minha glote se fechou, parei de respirar. Eu lembrei de uma amiga nossa que morreu com um filho num restaurante. Do nada, assim, pimba. Eu só imaginei, 3 minutos. Daqui a 3 minutos eu desmaio e aí não faço mais nada. Então eu tinha 3 minutos para conseguir recuperar a respiração. Demorei uns 40 segundos. É uma reavaliação interessante. Talvez seja o susto maior que eu tive nesse sentido. Se examinares a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Sim, passamos por um problema, não desencarnamos, mas foi um problema, sofremos com isso, tivemos uma crise moral, financeira, emocional. Quando os problemas acontecem, acho que a nossa segunda reação, pelo menos a primeira, claro, é sair dele, que seja avaliar o que eles vieram nos ensinar. Aí eu passei por essa situação, o que eu tenho a aprender com isso? O que eu estou fazendo de errado na minha vida? O que eu já posso ter feito no passado? Que decisões eu estou tomando, tá? Que poderiam exigir este tipo de experiência? Fui despedido do trabalho, minha vida financeira foi para o buraco. Como eu estava fazendo uso do dinheiro? Eu estava aplicando ele em quê? Não, na saúde, no conforto da minha vida, na educação de meus filhos, eu estava dilapidando ele em vícios e libertinagem. Pode ser uma explicação. Aliás, tem até um exemplo sobre isso no aula de André Luiz, onde um jovem começou a se desviar do caminho, entrando em contato com elementos ligados a vícios diversos, e a mãe desencarnada pediu ajuda para o plano espiritual para socorrer o filho, para evitar que ele caísse nessa má influência e se perdesse de vez. O pedido de ajuda foi aceito, André Luiz e um grupo foi lá, fizeram o que com ele? Colocaram ele numa cama de hospital durante 3 meses. A mãe se desesperou, pedir ajuda e vocês colocam na cama de hospital. Sim. Depois de 3 meses na cama de hospital, quando ele sair de lá, ele vai ter reavaliado toda a sua vida e terá a oportunidade de mudar. E mudou. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Esse irmãozinho se emendou. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Isso é uma coisa interessante, é uma coisa até curiosa, puxa vida. É inevitável, mas como será? Sabe que o gênero da vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Tá? Se eu sou uma pessoa chegada ao álcool, eu me arrisco, e vi casos ao longo da vida assim, onde, de surpresa geral, de repente uma cirrose levou alguém para o hospital, os médicos não podiam tratar porque o fígado não aguentava sequer o impacto dos remédios. Ficou lá até desencarnar.
É o gênero da vida que ele escolheu, o expõe àquele tipo de morte. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Sei de um outro caso de um amigo que me disse uma vez o seguinte: eu tive que fazer uma ponte safena, tenho que viver sob dieta e não posso beber álcool de jeito nenhum. Não fosse isso, hoje eu seria um alcoólatra, porque vendo o ritmo que eu vinha, a quantidade de álcool que eu consumia toda semana, eu já seria um alcoólatra. Ele não disse isso, mas eu pensei, bendita ponte safena. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Isso é muito claro nos filmes, né? Combates aí, eu acho que tem até um sentido mesmo de guerra. A exposição a uma guerra aumenta em muito o risco de vida. Mas tem gente que vai certo de não estar na minha hora, faz e acontece. Aqueles heróis um pouco inocentes, achando que o acaso não existe. O acaso existe também. Tá? A hora é certa, mas bobeia. Bom, nós vivemos num mundo perigoso. Bobeia na frente de uma bala perdida, e pode ser que meu guia espiritual não tenha muito o que fazer depois. Resposta. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Eu conheço um casal que chega a ser engraçado. Ela acha que ele vai primeiro, ele acha que não. E os dois nunca chegaram a um acordo sobre isso. A idade está avançando, nós vamos descobrir com o tempo quem está certo no seu pressentimento. Mas existe sim pressentimento de proximidade da morte. Alguns até começam a tomar rações, começam a fazer testamento, dividir coisas, visitar parentes. E às vezes acontece que o pressentimento se cumpre. E outros relaxam achando que isso não vai acontecer. Bom, a questão saber é o quanto nós temos essa capacidade de acertar os nossos pressentimentos. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, seus guias, que assim o advertem para que estejam prontos a partir, se estiver chegando a hora, ou lhes fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Não é agora, pode seguir nessa que não está na tua hora, não. Aí você dá uma injeção de coragem, faz o que tem que fazer. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu. Observe esse finalzinho aqui é importante. Eu tenho uma intuição do que é a minha vida. Mesmo que não tivessem dito a Chico Xavier ou a Divaldo Pereira Franco qual foi a existência que eles escolheram, eles têm perfeita intuição disso. Né? E daí também isso advém essa questão. A minha missão não está pronta. A missão que eu aceitei e que eu sei que eu tenho que cumprir, não está pronta, então não pode ser agora. Tá? Mas não vamos confiar demais nisso também. Vamos fazer sempre a nossa parte. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Pergunta muito inteligente essa de Kardec. Aqueles que conseguem ter esse pressentimento têm menos medo da morte. Bom, primeiro que tem gente que tem tanto medo da morte que nem toma os cuidados que precisa. Eu nunca esqueço de uma atriz, Dines Fati, década de 70, ela tinha tanto medo de ter um câncer que não fez os exames e morreu de câncer. Porque o medo impediu que ela até tomasse os cuidados necessários. Mas aqui é o caso contrário. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. O espírito imortal sabe que é imortal, mas o homem encarnado, aí nós estamos falando de novo naquela dicotomia entre individualidade e personalidade. A personalidade tem a morte, a individualidade não. Aquele que é pressente porque pensa mais como espírito do que como homem, está mais em contato com o seu eu maior. Eu estou mais em contato com o meu eu com E maiúsculo, tá?
eu tenho menos medo da morte, porque eu sei que mesmo que ela venha a acontecer, isso é apenas mais uma mudança entre muitas que eu já tive ao longo dos milênios. Eu compreendo ser ela a minha libertação. Espero por ela. Eu sou um que faz contagem regressiva. Cada ano, de cada aniversário é menos um. E espera por ela. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitado quando tem que ocorrer? Ah, agora aquela pergunta que nunca quer calar. Aqueles acidentes podem vir, ok. Mas e a morte? Também não pode ser evitada quando ela tem que ocorrer? Quando chega a hora, ela tem que ocorrer? Bem, essa resposta aqui é mais pesada. São de ordinário muito insignificantes esses acidentes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes. Tá? A frase que vem é uma frase que consola. Dirigindo o vosso pensamento, nós fazemos com que os eviteis, pois nos desagrada os sofrimentos materiais. É bom saber disso. É bom saber que aqueles guias nos amam e que não nos querem sofrer. Às vezes, esses sofrimentos são inevitáveis e eles tentam controlar. A Tanagil diz isso, um dos nossos guias, eles dosam a nossa capacidade de sofrimento, tá? Para que não estoure o nosso limite. Que a gente possa fazer o bem sofrer. E o mal sofrer não adianta nada. Então, aquelas coisinhas pequenas da vida, que não tem a ver com o nosso karma, ele nos poupa, nós nem sabemos muitas vezes dos perigos a que estivemos expostos. Às vezes, aquela história de perder uma condução, perder um voo, se o avião caiu, claro que eu vou saber, mas outras coisas poderiam ter acontecido, nós não sabemos, e estão nos poupando disso. O que está no nosso karma, na nossa programação de vida, aí não tem jeito. Isso, porém, essas pequenas coisas não têm importância na vida que escolhemos, então eles nos poupam, nos protegem. Agora, a fatalidade mesmo, aquela que está escrita no livro da vida, verdadeiramente só existe quanto ao momento em que devemos aparecer e desaparecer no mundo. São as duas coisas certas: nascer e morrer. O que acontece pelo meio depende de nós, do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões. Haverá fatos que forçosamente devem dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. Sim, mas tu vistes e pressentistes quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Ou seja, aquilo que há de fatal é fatal hoje. Antes de encarnar, nós podemos participar das decisões e usar o nosso livre-arbítrio para concordar ou discordar, claro, depende do nosso grau de evolutivo, né? Desses casos fatais. Agora não. Aceitamos, reencarnamos, agora virou fatalidade. Mas isso não é um conceito que os árabes costumam usar, o maktub. Não criais, entretanto, que tudo sucede conforme esteja escrito. Maktub quer dizer está escrito, estava escrito. Está no livro da vida, você vai passar por isso e acabou. Não. No Espiritismo se entende que a única coisa que é inexorável é o nascer. Se nasceu, tem que morrer. Fora isso, nada é inexorável. Agora, existe não um livro na vida, um maktub inflexível, mas existe uma programação de vida que nós nos comprometemos com ela. Maktub não, programação de vida, sim. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. Aconteceu isso, você fez aquilo. De tal sorte que se você não tivesse feito isso, não teria acontecido. Você queimou o dedo. Isso se você foi imprudente. Efeito material da tua imprudência, nada além disso. Não é um maktub. Para finalizar, e aí eu queria mais uns 3 minutos aqui. E aqui tem uma coisa inesperada para mim. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê
porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pô, mas só as grandes dores, os fatos importantes, aqueles que vão influir na nossa evolução e que Deus prevê, foram previstos por Deus, e o resto? E como é que fica o conceito de onisciência e onipresença divina? Não tem aquela história que Jesus disse? Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cai morto sem a vontade do Pai? E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados? Se Deus sabe todos os fios de cabelo que existem em nossa cabeça, quando um cai, ele sabe que cai. Daí cai aquela história, né? A onisciência de Deus chega ao nível de saber quando cai um fio de cabelo nosso. E, no entanto, ele diz aqui que Deus só prevê aquilo que é o importante para a nossa vida e para a nossa influência. Cadê a vontade de Deus? Como é que funciona isso, então? Pensando nisso, eu entendi que aqui o mundo espiritual, quando respondeu essa pergunta, estava falando de... Eu entendi 3 maneiras de atuação da vontade de Deus. Vamos falar sobre esses 3. Devem haverem mais outras maneiras de Deus atuar. Mas a minha capacidade de conhecimento me limitou a 3. Uma delas é a que o mundo espiritual usou aí. A primeira, quando se fala na vontade de Deus, está se falando na lei, a lei divina. A lei que Deus usou para criar o universo. A lei da física, da química, da biologia. Tá? Imaginem um exímio jogador de bilhar. Ele olha para uma mesa de bilhar, ele sabe, conhece a resistência a força do impacto do taco, o ângulo que ele tem que usar, o atrito com a mesa, o efeito de ricochete, e ele consegue fazer jogadas maravilhosas. Se nós colocarmos isso sob a forma de equações da física, a física domina essas equações. Arrasto com A, atrito com a lona da mesa, força de impacto, o ângulo, decomposição de força. Se tudo isso for programado num computador, e nós alimentarmos o computador com o ângulo e a força da atacada, o computador vai dizer exatamente para onde vão parar as bolas após a tacada do jogador. Se tiverem 2 jogadores dando tacada ao mesmo tempo, vai ficar muito mais difícil. Aí já não dá mais para cada um individualmente saber o que vai acontecer, mas ainda se consegue num computador de bom porte simular o efeito de 2, de 3, de 4, de 10 jogadores ao mesmo tempo dando sacadas em tudo quanto é lado. Isso se chama simulação. Isso é usado hoje no lugar de experimentos de laboratório. 100 anos atrás, a turma imaginava uma teoria e ia para o laboratório para testar, para saber se ela funcionava ou não. Hoje em dia, a turma vai para os computadores, os supercomputadores, simulam todas as equações, todos os efeitos conhecidos e vê se aquilo que eles esperavam vai acontecer mesmo. Simulação hoje é muito usada. Agora imagine a mente divina, que criou todas as leis. Imagine, vamos revoltar de novo ao início. Se nós olharmos alguém atravessando uma linha de trem, olhando para o celular, e vemos um trem se aproximando a 10 metros de distância, segundos anos nós vamos dizer, morreu. Nós fizemos uma premonição? Não, é fácil, né? Velocidade de um, velocidade do outro, onde ponto de encontro, morreu. Não está vendo o trem, não está escutando, não está prestando atenção, está com fone de ouvido ainda por cima, morreu. Agora, na mente divina, tá? Conhecendo todas as leis que governam o universo por ele criado, e a nós mesmos, ou seja, as nossas decisões, que aí tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a decisão do jogador de escolher o ângulo e a força da atacada. Deus, conhecendo tudo, ele pode prever, através do uso da lei, o que vai acontecer. Isso aí é inexorável, isso aí é automático, é um automatismo. Não é disso que o mundo espiritual está falando aí. Uma outra maneira de se estabelecer, saber a vontade de como Deus atua é, nós somos filhos de Deus, nós temos em nós somos uma fagulha divina. Há em nós um impulso divino que nos move em direção a Ele. Esse impulso vai governar mais cedo ou mais tarde
o nosso retorno ao Pai. Então, algumas das coisas que nós fazemos são movidos por essa centelha, por esse impulso. E nós vamos chegar lá. Também não é disso que eles estão falando. Estão falando aqui de algo muito mais simples. Estão falando de nossos guias, nossos mentores, que estudaram o nosso karma, que estudaram as nossas vidas passadas, que nos ajudaram a estabelecer uma programação de vida, e que nessa programação de vida, claro que são as coisas mais importantes e que vão ser avaliadas, que são previstas. Se eu, por um descuido, atravessar a rua e for atropelado, não estava na minha programação de vida, foi um descuido meu e não foi previsto por ela. Eles vão tentar interferir, vão tentar me alertar, vão tentar alertar um médio do lado, cuidado, para aí. Isso aí, fazem muito uso de médios que sequer se reconhecem como médios para tentar interferir nas nossas decisões quando elas podem nos trazer problemas que não sejam do nosso karma. Aí sim, aí a nossa programação de vida, então, 3 coisas, né? A lei da criação do universo, a grande lei, o Deus interior e a programação de vida. As 3 maneiras pelas quais a vontade de Deus se cumpre. E o que estão dizendo aqui é que a programação de vida prevê aquelas coisas que são mais importantes para a nossa evolução, para o nosso resgate kármico. E o resto eles vão tentar, na medida do possível, nos ajudar a contornar e a evitar. Eu acho que eu falei um pouquinho até mais da conta. Encerramos.